Olá meninas, eu estou aqui para mostrar para vocês mais uma maquiagem que eu vou fazer, ok? Comecei hidratando meu rosto com esse sérum da Ruby Rose, depois eu vou mostrar a fotinho dele aqui para vocês direitinho, tá bom? Eu usei ele para hidratar porque eu acho ele bem gostoso, eu tenho vários produtos aqui em casa, mas hoje eu decidi usar ele, sabe quando você fala assim, hoje eu quero esse aqui? E ele tem uma textura assim bem leve, ele é bem geladinho, ele não é peguento, então por isso até que eu decidi passar mais, porque a área dos meus olhos está assim bem ressecada. É onde geralmente craquela, base, marca, né? Onde a gente já tem linha de expressões, e então eu decidi passar bem ali na região da testa, aí a gente traz pro pescoço, colo. E além de tudo, ainda quis hidratar como pomada de assadura, sabe aquela pomada anti-assaduras que a gente usa em neném? Eu ainda tenho bastante aqui em casa e aí eu decidi passar um pouquinho mais nessa região da olheira, que pra mim ela ainda é um pouco complicada, fica um pouco mais escurecida, um pouco mais, a pele fica ruimzinha. Depois eu fiz essa misturinha aí de bases, que depois também eu vou pôr foto aqui pra vocês, tá? Eu decidi fazer essa mistura porque a base da Ruby Rose ela é bem amarelada, laranjada até. E já a da SP Colors, ela é bem rosada. Então assim, às vezes eu não gosto muito nem de uma nem de outra separadamente. Decidi fazer essa misturinha pra ver o que que dava, né? E a da SP Colors também não é tão mate como a da Ruby Rose. Quando a gente já tem a pele um pouco mais madura, com um pouco de linhas, como eu tenho aí na testa, quando a gente usa uma base muito mate, tende a marcar muito mais. Então eu acabo sempre fazendo essas misturinhas, seja com o BB Cream que eu tenho, com algum hidratante, isso fica como dica pra vocês, tá? São tentativas, às vezes também a mistura pode não dar certo, mas a gente tenta um dia que a gente não vai sair. Esse dia mesmo eu decidi fazer uma maquiagem pra gravar pra vocês, mas eu não ia sair, eu não tinha nenhum evento. Foi só mesmo para fazer umas fotos e conteúdo para vocês. Olha que legal, gente. Tem que levar o produto até a orelha, ainda mais se você fica de cabelo preso, como é meu caso. Pro colo, que eu tenho o colo um pouco mais avermelhado, pescoço. Atrás da orelha, quando a gente vai usar o cabelo preso, tá? Para não dar aquela diferença de cor. Aí nós vamos fazer o contorno. Eu mostrei para vocês, esse é um pó vegano da Vizela. E ele tem uma cor muito interessante, ele é claro, mas ele dá um contorno assim bem natural. Claro que eu acabo usando um pouco mais de produto, mas, né, nesse momento a gente já consegue ver aí a marcação do contorno, deixa um tom bonito, nem tão quente, nem tão frio. E eu vou dando com batidinhas, né, já que eu acabei de passar a base. Passei bastante base. Então, para não tirar o produto que a gente acabou de passar por baixo, isso é uma coisa que eu sempre ensino às minhas alunas. Tem que vir com muito cuidado com o pincel do próximo produto, senão a gente acaba marcando, né? Acaba manchando. Então, com bastante cuidado, venho depositando, depois fazendo movimentos de vai e vem para esfumar esse contorno, para que ele não fique marcado. Esfumar, gente, todo mundo fica um pouco com dúvida desse termo, né? É quando eu não quero deixar marcação. Então aí eu aplico o pincel na borda, tipo da borda para dentro, e a gente vai tirando as marcações. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso, qualquer dia a gente fala somente sobre esse termo esfumar e para que a gente usa ele na maquiagem, tá bom? Olha, não contente, eu continuo passando contorno, porque, gente, eu gosto de enxergar o contorno no meu rosto. Tem mulher que não gosta muito, ou já tem às vezes os contornos do rosto bem pronunciados, né? Mas como eu tô com o meu rosto mais cheinho, eu gosto de deixar o contorno bem marcado, bem aparente, sabe? Aí é de gosto, né? Cada um tem um tipo de rosto, como eu já falei pra vocês, e isso que é o legal, né? Cada um vai fazer de um jeito. Esse é o jeito que eu faço pro meu rosto e que fica legal. Agora eu tô fazendo um contorninho no nariz. Eu venho com o mesmo pó do contorno, só na lateral do nariz, tá? Não é o jeito que eu faço sempre, mas dessa vez eu não tava a fim de fazer aquele risco certinho, então eu realmente escureci um pouquinho a borda do nariz, só pra também dar uma corzinha ali, deixar o nariz mais contornadinho, mas ele não tá super contornado. Ai, lá vai eu colocar mais contorno. Conseguem ver? Quando eu dou a risadinha assim, olhando pra câmera, é justamente pra ver se ele tá aparecendo, se ele não tá marcado demais, se ele não tá manchado. Como eu disse pra vocês, esse vídeo eu fiz, eu tava em casa com meu marido, minha filha, então por isso que eu resolvi tirar o som dele
e narrar ele pra vocês, que assim eu posso falar mais preciso o que eu acho de interessante pra vocês aprenderem. Tá vendo? Conseguem ver o contorno marcadinho? Aonde está ali mais escurinho, sempre vai dar uma impressão de que naquele local o rosto é um pouquinho mais fundo, então dá uma profundidade ali na bochecha, ok? Agora eu vou passar o iluminador. O iluminador, às vezes eu prefiro passar com o dedo, meninas, não me julguem, porque eu acho que dá para esfumar melhor do que com o pincel, e se o pincel não for bem preciso, às vezes espalha demais. Então, assim, tem dias que eu passo com o pincel, tem dias que eu passo com a mão, tá? Mas ultimamente eu tô, às vezes, passando com a pontinha do dedo. Nos locais altos do rosto, vocês viram, olha, a pontinha do nariz, eu passo do lábio superior para aumentar os lábios um pouquinho. Na pontinha do queixo, porque o meu queixo ele é bem pequenininho. Logo ali embaixo dos olhos, onde vocês viram que foi o primeiro lugar também. O iluminador é algo muito pessoal, tem gente que não gosta, né? Mas quem me conhece sabe que eu amo iluminador, eu sou a louca do iluminador. Então eu gosto, mas é claro, né? Aproveitando que não estava tão calor, porque em dias que tá muito calor, a gente tem que tomar cuidado para não ficar com a pele aparentando que tá suada, que não fica bonito, né, gente? Ainda mais quando você vai fazer fotos, assim, tem que tomar bastante esse cuidado. Eu vim com o corretivo depois, gente, que eu já tinha feito contorno, eu esqueci do corretivo. E eu achei que a minha olheira estava um pouco funda ainda, então eu decidi passar um pouquinho, mas não chegou a atrapalhar porque eu ainda não tinha usado pó translúcido depois para secar a maquiagem, para selar, ok? Então se acontecer isso com você, você pode fazer também, mas com bastante cuidado para não craquelar essa área embaixo dos olhos, geralmente marca muito, né? Tudo que a gente usa, seja corretivo, base, pó, então nem se fala. Olha só a pessoa fazendo arte. Essa marcação, gente, é para deixar o contorno um pouquinho mais marcado. E quando a gente clareia essa região da mandíbula, deixa o rosto também um pouco mais quadradinho. E eu acho bonito, tá? Não é uma regra, você não tem que fazer exatamente igual. Mas eu fiz em mim, gostei. E acabei reproduzindo. Vocês podem ver também que eu não uso o contorno em todos, ou melhor, eu não uso pó em todo o rosto, tá? Porque eu tenho uma pele bastante seca. E aí depois eu acabo não gostando do resultado que o pó deixa no meu rosto. Então eu passo só em algumas regiões que são bastante necessárias. E depois eu já venho varrendo esse pó com outro pincel, talvez com outro compacto. Eu não me lembro se eu usei esse dia, mas para tirar essa marcação que ficou do pó, tá? Mas que ela é proposital. Aí depois eu venho passando esse pincel ali bem naquela divisão para tirar essa marcação. Volto com o pincel do contorno, que é para que também esse pó, claro, né? O translúcido não venha apagar o contorno que eu já fiz e que eu gosto de deixar marcado, tá? Então agora eu venho só tirando o excesso para não ficar branca com excesso de pó em nenhum lugar. Eu gosto muito desse pó da Mojave. Ele é um pó assim, ligeiramente rosado, então também não deixa a gente amarelada demais, nem branca demais. Ele é muito fininho, ele tem um perfume suave, é bem gostoso. Eu vou fazer aí uma pequena correção na minha sobrancelha. Também não é o que eu costumo fazer usualmente com pincel. Essa é uma canetinha de sobrancelha que eu estou testando. Mas confesso para vocês que não é a minha preferida, porque tem dia que ela fica muito escura, tem dias que ela fica muito clara, às vezes a marcação, ela é como se fosse uma marcação de caneta mesmo, sabe? E nesse dia mesmo, se eu não me engano, eu deixei uma das sobrancelhas mais escura. E depois a gente não consegue apagar, eu só consegui melhorar um pouquinho, porque eu passei o pincelzinho ali para esfumar. Mas foi também para não deixar a minha sobrancelha muito clara, já que hoje eu penso de fazer uma maquiagem um pouco mais pesadinha. Vocês vão ver daqui a pouco. Esse é um lápis azul marinho que eu tenho e que na verdade eu quis fazer uma graça, sabe? Deixa eu passar esse lápis aqui. Mas eu achei que ele não pigmentou muito, tanto que ele não vai fazer, vocês vão notar isso mais pra frente, ele não vai fazer muita diferença na maquiagem. Então não se prendam a ele, nem a marca, porque na verdade depois eu vou acabar tampando ele.
Bom, tá aí, a pele tá feita, os contorninhos já está laminada. E agora eu decidi passar um batom escuro, né? Pra gente ver como é que fica. Afinal de contas, faz tempo que eu não faço uma maquiagem mais forte aqui em casa. E pra vocês, meninas, me contem, vocês têm dificuldade de passar batom escuro? Eu tenho a boca muito pequenininha, então eu fico ali desenhando a minha boca, tentando aumentar um pouquinho, deixar os lábios mais carnudos. Então eu acabo não sendo muito rápida no batom, porque eu morro de medo de borrar batom, né? Geralmente é a última coisa que a gente faz, e às vezes a pele já tá toda pronta, e aí a gente acaba borrando. Tem gente que gosta de começar o batom por cima, pelo lábio superior, ou então começa um lado da boca para depois fazer o outro lado da boca, né? Eu confesso para vocês que eu não tenho muito jeito assim. Depende do dia. Tem dia que eu faço de um jeito e tem dias que eu faço de um outro jeito. Mas também não tem uma regra. O importante é que seja o melhor jeito para cada uma saber fazer, a forma mais confortável, que consiga desenhar a boca. Um batom é um batom, né, gente? Geralmente eu também faço o batom por último, mas hoje eu decidi fazer o batom primeiro. Acho que para depois escolher o olho que eu ia fazer, que eu nem sabia que olho fazer, gente. Sabe quando você fica assim, meu Deus, o que que eu faço? Como ninguém me pediu especificamente, né? Olha lá, tá pronto. Mas agora a gente vai fazer os olhos. Eu escolhi essa paleta da Ludurana, que é maravilhosa, de cores fortes. Então já sabe que não vem coisa clarinha por aí, né? Bom, vamos lá. Vamos ver o que vocês vão achar desse olho. Eu comecei a fazer ele sem muitas pretensões. Não sabia se eu ia fazer ele com glitter, sem glitter. Mas então eu decidi fazer um smokey eye. Uma corzinha mais parecida com o batom que eu achei na paleta. O tema seria assim, será que o batom pode combinar com a sombra? O que vocês acham? E eu fiz essa maquiagem justamente também para mostrar que sim, tá? Porque algumas pessoas pensam, quando eu faço um olho escuro, eu tenho que usar um batom claro, necessariamente. Mas isso não é verdade. É claro que nós estamos falando de cores assim, como essas que são clássicas. Vamos supor que eu faço um olho preto, eu não tenho que usar um batom preto. Ou se eu faço um olho azul, eu não tenho que usar um batom azul, né? Mas nesse caso, que são cores muito clássicas da maquiagem, eu fiz um olho, estou fazendo um olho combinando com o batom e que fica muito bonito também. Por que não, né? Então eu continuo depositando e não só esfumando a sombra, porque eu quero que ela fique bem pigmentada. Bem. Eu queria ela bem escura, mais próximo da cor da boca o possível. A intenção nesse tipo de maquiagem é deixar esse esfumado um pouco mais arredondado. Por isso que eu não fiz aquele puxadão que geralmente a gente faz, ou antigamente se fazia, né? Ela é bem arredondado mesmo. A gente pinta toda a pálpebra móvel, sobe um pouquinho na pálpebra fixa, dando um efeito de profundidade, esfumando bem. E agora a gente também vai trazer essa mesma cor na pálpebra inferior. Daqui a pouquinho eu vou engrossar e vocês vão ver. Que é para que essa maquiagem converse tanto na parte de cima como na parte de baixo. Não é uma maquiagem difícil de fazer, mas enquanto a gente está fazendo, a gente fica pensando, meu Deus, não vai dar certo. A gente pensa que o olho tá ficando muito sujo, ou que um tá ficando diferente do outro.
Mas é isso, não pode desistir. Depois que começou a fazer, bora terminar, né? É uma maquiagem um pouco suja e a cor, né, acaba ficando... Dá aquela impressão de que não vai ficar legal, de que vai ficar meio Vamp, né? Quem que assistiu a novela Vamp? Fiquei me sentindo a Vamp, gente. Antes do acabamento, né? Mas falei, bom, agora eu não vou, mas não posso desistir. Tenho que ir até o final. Aí, ó, eu ligo, né, a parte de cima com a parte de baixo, para que elas conversem, para que dê um acabamento. Vocês viram como eu falei? Eu queria realmente deixar ele bem pigmentado. Eu queria aproveitar para falar para vocês, meninas, que eu dou cursos de automaquiagem. Então, se você quer aprender quais as cores que combinam para você, qual é o contorno que você tem que fazer, qual que é o seu tipo de rosto, talvez você ainda não saiba, talvez você fique confusa na hora de comprar sua base, a cor, você compra claro demais, escuro demais. Então, as minhas aulas presenciais já estão de volta com todos os protocolos, tá? Aconselhados pelo Ministério da Saúde. Já estou dando aulas no meu estúdio, então aproveite que nós ainda estamos na quarentena, nossa vida ainda não voltou totalmente ao normal, né? Nós nem sabemos se vai voltar ao normal, como que vai ser esse novo normal. Aproveite para investir em você e venha fazer uma aula de automaquiagem, para você fazer a maquiagem que valoriza o seu tipo de olho, o seu tipo de rosto, o seu tipo de boca, e vai arrasar nos seus eventos. Nesse momento, eu começo a esfumar. Eu venho com uma corzinha laranjinha da paleta e venho de fora para dentro, bem na bordinha daquele esfumado que eu já fiz, para dar um acabamento, um esfumadinho, para não ficar manchado. O ideal sempre é vir com uma outra corzinha mais clara, tá? Aí embaixo eu tô usando essa mesma cor também para esfumar embaixo. Gente, eu sei que nesse momento a maquiagem está medonha. Fica parecendo que eu tô indo pro baile fantasias, né? Mas aguardem que daqui a pouco vem o acabamento e a gente vai ver como ela fica bonita. E maquiagem é isso. Para as meninas que querem aprender a fazer um olhão, sabe? Você não pode fazer com pressa, porque você tem que fazer o acabamento, você tem que fazer o esfumado. Agora eu vou dar o acabamento com a sombra preta, tanto na parte de baixo, que vocês vão ver que já vai dar uma diferença. Na verdade eu tô vindo com sombra, com o pincel bem na linha d'água, né? E aí a bonita não quer ficar coçando o olho. Acho que eu foi com preguiça de pegar o delineador que eu costumo passar. Mas olha como o preto no acabamento já dá uma diferença, gente. Vocês vão ver a hora que passar em cima. Tô reforçando aqui na linha d'água, porque esse tipo de olho, que é bem escuro, fica feio, né? Se a linha d'água fica branca. Então, para deixar tudo bem pretinho, bem acabadinho, eu resolvi passar na linha d'água também. E agora eu vou levar o preto um pouquinho pro cantinho dos olhos, lá em cima. Só fazendo um puxadinho, um acabamento. Para dar uma profundidade aí na lateral dos olhos. Vocês conseguem ver que só no cantinho a gente faz um formato assim como se fosse um C.
para dar só uma realçada no formato dos olhos. Agora venho esfumando novamente com o pincelzinho com a sombra mais clara, só para dar um acabamento nesse preto, não ficar tão pesado, tão sujo. Bom, gente, eu vim aqui mostrar pra vocês. Eu comecei a fazer um passo a passo e como eu fiz em casa, na verdade eu decidi tirar o som porque tava minha filha, meu marido, e um fala, televisão. Mas eu vim mostrar pra vocês como ficou. É uma maquiagem que quando a gente tá fazendo, ela fica um pouco suja e fica parecendo que não vai dar certo, não é verdade? E no entanto, olha como ela fica bonita. É uma maquiagem forte. É uma maquiagem, eu não vou falar que ela é de noite, porque eu acho que é do estilo da pessoa, mas combina bastante com a noite, combina bastante com dias mais frios, onde você pode colocar mais cor, mais acessórios, né? De repente uma echarpe, uma gola. E eu queria mostrar pra vocês, faz tempo que eu não fazia uma maquiagem assim, com cores fortes, e eu estava com vontade de fazer, porque a gente está com saudade de maquiar, né, minha filha? Eu espero que vocês tenham gostado. É um smokey eye, só que todo na cor malva, com um pouquinho de preto no canto. Nada de brilho, não coloquei brilho, deixei ela fosca. Na verdade, clareei só um pouquinho embaixo da sobrancelha e aqui no meio dos olhos, para dar um pontinho de luz. Eu espero que vocês tenham gostado. E me digam que tipo de maquiagem vocês gostariam que eu fizesse para mostrar aqui para vocês. Até mais! Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo com novas dicas e com outras maquiagens para vocês. Até mais!